Imagina você estar no altar a pregar ou na reunião de trabalho, você visse a sua família querer se mudar para a sua instituição. Qual seria a sua reação? Conta-se a experiência de um líder religioso que, em um pleno dia de culto, de adoração, enquanto ele estava na exposição da mensagem, viu chegar uma carrinha que estava carregada de utensílios domésticos. O protocolo, ou os diáconos, ao ir ao encontro daquela viatura, viram descer nela a esposa do pregador. Ao procurar saber o que na realidade estava a se passar, ela declarou de que desejava mudar-se para a igreja, pois era um local onde o marido se sentia mais feliz. Ou seja, o marido era uma pessoa amorosa na igreja. Era uma pessoa simpática, abraçava, ouvia todo mundo e dava soluções. Mas em casa era uma pessoa difícil, era uma pessoa rude. E hoje continuamos a ver casamentos onde os parceiros na igreja são cordeiros, mas em casa são lobos devoradores. O lar deveria ser um lugar de segurança, um lugar de aceitação, um lugar que ofereça condições e estabilidade. Hoje, os lares estão sendo marcados por conflitos, indiferenças e muito mais pela violência doméstica. É comum ver pessoas preocupadas com a segurança do espaço. Contratam seguranças, compram cães, colocam cercas elétricas, fazem todo o possível para garantir a segurança no patrimônio, mas infelizmente não se preocupam em manter a estabilidade familiar, mantendo um ambiente saudável dentro do lar para que todos tenham uma paz e tenham uma vida saudável. De acordo, a ONU mostra que 70% de mulheres sofrem ou sofreram de violência doméstica, onde em cada 5 mulheres sofreram de estupro. Em 2024, o Instituto Nacional de Estatística registrou cerca de 3.149 casos de abusos contra mulheres e 13.319 casos contra crianças. E normalmente as notícias que você assiste vê que marido tira a vida da esposa, assim como a esposa tira a vida do marido, normalmente sem algum remorso, alguma preocupação. Como também os pais tiram ou abusam dos seus filhos. Mas não seria em um tempo como este, com tanto aumento de igrejas, onde essa situação seria minimizada? Não seria esse tempo com tantos juristas, tantos tribunais, polícias ou conselheiros matrimoniais, bem como a divulgação de tanto ou graduação de tantos psicólogos familiares, que essa situação poderia normalizar? Mas o que se passa? Por que continuamos a resistir desgraças, continuamos a resistir violência no seio familiar? Nesse encontro de hoje, nós vamos refletir sobre os tipos de violência e vamos ver qual é a opinião e qual é o posicionamento bíblico sobre este assunto. Quero lhe convidar a permanecer, deixar o seu like, se inscrever-se ao canal se ainda não fez, compartilhar o link em outros grupos do WhatsApp e também partilhar a partir do Facebook, TikTok e outras redes sociais, de maneira que várias famílias sejam alcançadas e sejam restauradas para a honra e glória de Deus. Não saia desse encontro, porque assim mesmo nós já vamos começar. Olá, meu caro amigo, você que acompanha sempre o canal Conecta-te à Fonte. Seja bem-vindo para o encontro de hoje, onde será abordado um assunto importante que está a terminar com muitos casamentos. Nós vamos falar sobre a violência doméstica. Até o cristão faz isso? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Até o cristão faz isso?
A Bíblia denuncia o que a sociedade esconde. E hoje nós vamos ver este assunto em Juízes capítulo 19. Entenda que a violência é contra a vontade de Deus e Deus condena todos os autores desta prática, pois na sociedade é crime e dentro da religião é pecado. Venha comigo para o livro de Salmos, capítulo 11, para você ver qual é a posição e o que Deus fala sobre o assunto que nós aqui estamos a apresentar. Salmos, capítulo 11, verso 5, diz assim: O Senhor prova o justo, porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. O livro é claro em nos mostrar que Deus odeia os praticantes da violência, os que amam a violência. Por isso que em 1 Timóteo 3, verso 4, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a orientar Timóteo na seleção dos líderes da igreja, ele diz assim: olha, Timóteo, que os líderes não seja espancador, ou seja, violento. Na escolha de líder, que se escolher pessoa não violenta. Porque se essa pessoa é violenta lá em casa, é provável que possa ser também na igreja. Mostrando aqui de que Deus não compactua com a violência. Por isso que, neste encontro, nós vamos abordar sobre os tipos de violência à luz do livro de Juízes, capítulo 19. Veja que o livro de Juízes, capítulo 19, ele começa em destacar sobre um personagem. Diz, verso 1, de que aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém e de Judá. No verso 1, nós encontramos o casamento do levita. Levita era um homem escolhido por Deus, fazia parte da tribo de Levi, e cuidavam de assuntos no santuário. Cuidavam de ofertas, cuidavam de sacrifício. Então este levita, ele casou com uma concubina, lá nas montanhas de Efraim, conforme está escrito na Bíblia. No verso 2, mostra que na convivência eles brigaram e a mulher decidiu sair para ir à casa de seus pais, onde fez 4 meses. Visto o marido vendo que a mulher já havia feito muito tempo fora de casa, decidiu ir ao encontro para a reconciliação. Saiba que a reconciliação é uma orientação bíblica. A Bíblia diz que se a mulher se separar do marido, então que os dois ficam sem casar. Pois quem casar vai viver em adultério, ou então deve dar esforço para se reconciliar. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Então o marido, compreendendo, foi à busca da sua esposa. Quando ela foi bem recebido pelo sogro, ficou lá alguns dias até a data do seu regresso. E, ao regressar, chegando tarde, em uma cidade de Jerusalém, encontrou um homem da tribo de Benjamim que o acolheu em sua casa. E aqui é onde entramos na nossa história. Então, quando ele foi recebido, enquanto eles conviviam, de repente, eles ouviram alguém batendo a porta, um grupo de homens batendo a porta. E eu quero convidar para o livro de Juízes, capítulo 19, verso 22. Diz que, estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Estes homens, quando notaram a presença dos estranhos na sua cidade, foram até lá desejando deitar-se ou fazer relações sexuais com os homens que estavam sendo guardados na casa daquele ancião. O que é que isso nos leva? Para que tipo de violência nós vamos? Este assunto nos leva para o tipo de violência psicológica ou emocional. Nós estamos diante da violência psicológica e emocional. Aquela que ocorre por intermédio de ameaça, humilhação, infidelidade, enfim. Se perceberes, a mulher, ao sair da casa do homem, no verso 2, é porque isso indica de que ela não estava vivendo uma boa vida dentro do lar. Indica o sofrimento emocional que ela passava. E hoje temos lares cercados ou que passam por esse problema. Mulheres a serem humilhadas, ou homens a serem humilhados, filhos a serem humilhados. Onde são chamados nomes feios
onde são destratados de maneira que provocam a instabilidade emocional. O uso de palavrões, você não presta, você é um cão, você que tipo de homem, você que tipo de mulher, olhando para mulheres iguais, olha para homens iguais, você é criança, você é um burro, você é uma burra. Quer dizer, há muita instabilidade emocional que muitas das vezes leva muitos a viverem depressivos, abandonar os lares ou então a suicidar. Muita gente morrendo aos poucos e sem conseguir conviver com outras. O outro tipo de violência que nós encontramos está no verso 24. Diz que o Senhor respondeu: eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vou-las tirarei fora, humilhai-as e a elas e fazei dela o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, este homem não façais loucura. Veja que aqui a mulher foi tratada como um objeto, como uma moeda de troca. O pai daquela casa diz que tenho filhas virgens e dá que a concubina do Senhor tira, venha, nós vamos vos dar, vocês façam pelo que bem entenderem. Amigos, nós estamos aqui diante da violência patrimonial ou moral. Hoje em dia, nós temos constatado relacionamentos, quer namorados ou casados, em que eles tratam o cônjuge, tratam o namorado ou namorada como sua propriedade. Lhe impede estudar, lhe impede frequentar a igreja, lhe impede frequentar a casa dos pais, lhe impede ter atividades sociais ou comunitárias, se enquadrar em comunidade, privatiza os seus bens, alguns rasgam documentos, outros ficam com os cartões de crédito, outros tiram o que pertence àquela pessoa. Vão proibindo ele ter relacionamento com os amigos, com outras pessoas, até com membros da sua própria família. São maridos que vão fazer as compras de casa para depois a mulher cozinhar. São as mulheres que privam o marido de maneira a não receber os seus familiares. Existem pessoas que antes de casar eram pessoas generosas, pessoas boas, ajudavam. Mas hoje, por casarem com certas mulheres, casarem com certos maridos, fazem com que eles deixam de doar, deixam de ajudar e deixam de receber pessoas. Quer dizer, a pessoa é privatizada, fica somente para ele. Então, quando isso acontece, estamos diante de violência patrimonial. Por isso que muitos pais carregam nas cartas de pedido alambamento tão exagerado, porque acha que a filha é dele. Ocorre quando o pai manda o filho de menor de idade para fazer vendas ou pedir esmolas. Ocorre quando tira o direito de um órfão, recebendo aquela herança que o pai deixou, e eles vão se apropriando desses imóveis. O quanto isso ocorre, está-se diante da violência patrimonial, o que não é nada agradável aos olhos do Senhor. Então, a outro tipo de violência que a Bíblia resiste em Juízes, capítulo 19, está no verso 25, diz que, porém, aqueles homens não quiseram ouvir, então aquele homem pegou na sua concubina, o levita pegou na sua mulher e lhe atirou fora. Quer dizer, com força, pegou-lhe e lhe atirou fora. Ao lhe atirar fora, aqueles homens fizeram sexo com ela durante a noite. Você já imaginou vários homens fazerem sexo com uma mulher durante a noite? Então, quando é que ocorre a violência sexual? Quando acontece sem o consentimento da parceira ou do parceiro. Quando há ameaças ou há coerção. Existem muitas mulheres que são obrigadas a se relacionar porque o marido diz: olha, se você não se relacionar comigo, não terás direito à mesada, não terás direito à alimentação. Fazendo isso, está diante da violência sexual. Como há muitas jovens na fase do namoro que decidem fazer relação sexual com seu namorado porque acha que é uma maneira de provar de que realmente lhe ama. Porque o homem diz: olha, se você me ama, então me dê. Tal como aconteceu com Sansão e Dalila. Se você me ama, me mostra onde está a tua força. Isso é uma violência sexual, porque há uma força. A pessoa faz de maneira esforçada e não de maneira voluntária. Também
Acontece quando você se priva do cônjuge. A Bíblia diz para não se privar em ter relacionamento sexual com o teu cônjuge, a não ser por intermédio de consagração. E acontece também por intermédio de exploração. Já ouvi uma vez em um canal, em um podcast, uma prostituta declarar que entrou naquele mundo porque a tia recebia dinheiro de adultos e aconselhava a sua sobrinha a ter relacionamento com aquele homem, sem saber que a tia era paga. E ela ganhou aquela vida e hoje está no mundo da prostituição, clamando para sair deste mundo, procurando ajuda. Você já viu o quão perigoso é isso? Então, a outra violência que nós encontramos neste livro é a violência física. Você vai ler do verso 25 até o verso 30. Vai ver que depois dela ser abusada, espancada, o marido cortejou em 12 pedaços, mandou para 12 tribos de Israel. Quão terrível é isso, né? Por isso que a Bíblia não esconde. A Bíblia denuncia o que você e eu escondemos. A Bíblia denuncia o que a sociedade esconde. O homem fez este ato tão mal aos olhos humanos e aos olhos de Deus. Então, hoje muitos lares estão sendo revistados por violência física. Homens batendo na mulher, mulheres batendo aos homens, sem medir esforço. Não mede com que bater, espancam. A mulher fica cheia de hematomas, perdem dente, perdem a boa fisionomia e começam a viver de traumas. E também há muitos pais que exageram no castigo dos filhos, batendo demasiado. Castigar não é tirar, não é bater demasiado de maneira a criar deformação na criança. Então tenha cuidado com a disciplina e procura evitar isso. Infelizmente também acontece quando os pais não provêem alimentação, vestuário, educação para os filhos ou para a família. Quando isso acontece, estamos diante de violência física, porque a pessoa fica desnutrida, fica tão magro, de maneira que não tem mais o ânimo para viver. E o que a sociedade fez? Calou-se. Então, todo crime de omissão é pecado. Ou seja, toda omissão é crime e é pecado. Malaquias 2, verso 16, diz a palavra do Senhor de que Deus odeia o divórcio e odeia as pessoas que se calam diante da violência. Quer dizer que quando você se cala, está a ser cúmplice desse ato. E quais são as consequências? Na lei angolana, todo crime de violência doméstica e tantos outros países é crime. Isso faz com que a pessoa vá à prisão. De acordo com a lei número 25/11 de julho, considera a violência doméstica crime público, que é condenável de 2 a 8 anos de prisão. Isto dependendo da gravidade desta violência. A outra consequência, além da prisão, é ter a oração rejeitada. 1 de Pedro 3, verso 7, fala para nós que somos casados, para você que vai casar futuramente, diz que devemos tratar a mulher com honra. E ele termina dizendo assim, para que as vossas orações não sejam impedidas. Isaías 58, verso 3, os homens reclamam, por que nós tanto oramos e Deus não atende a nossa oração? E Deus vem mostrar que não atende a oração porque havia pessoas nuas que não davam de vestir, haviam pessoas oprimidas, haviam pessoas pobres que não recebiam atenção de pessoas com possibilidade. Então, a opressão faz com que Deus não aceita a oração. O outro problema tem que ver com a inimizade entre famílias. Se leres o capítulo 20 de Juízo, vai ver que aquilo desencadeou uma rivalidade com a tribo de Benjamim que quase toda desapareceu. Conflitos na família. Também promove a gravidez precoce ou uma gravidez indesejada. Você já ouviu aquela menina que está constantemente a ouvir seu pai a lhe baixar, sua mãe a lhe baixar? Não, você não presta para nada, você aqui não traz nada, você não faz nada aqui em casa. Ela vai decidir se engravidar para sair da casa dos pais para ter sossego. E também como promove isolamento social ou depressão, promove traumas, ansiedade. Porque a pessoa não sabe quando está bem. Será que estão a me chamar para me bater de novo? Estão a me chamar para me baixar de novo? Quer dizer, quando ele estiver diante da pessoa que faz isso, ele não terá uma mente saudável. Como também promove o abandono de casa. E a pessoa vai para a rua prostituir-se, consumir drogas, promovendo então o abandono escolar ou a pouca assimilação.
também faz com que a delinquência promove a delinquência juvenil e, consequentemente, promover a desestruturação social e promover a desestruturação da família. Quais são as causas que levaram esses homens ou este homem à violência? Primeira de Reis diz que, quando nós lemos, diz que não havia rei para sancionar, disciplinar, aconselhar. Então, quando não há rei em um lar, reina a violência. Por isso que Timóteo diz que se alguém não sabe cuidar da sua família, como pode cuidar da igreja de Deus? Se alguém não sabe cuidar da sua família, como pode cuidar da instituição em que ele é delegado uma determinada responsabilidade? Então, o cuidado para a igreja ou a instituição tem que ver com saber cuidar da família. A outra razão diz que o homem estava distante de Deus. Juízes capítulo 17, verso 9 a 13, mostra que ele era sacerdote agora de Baal, de deuses. E ele, por adorar ídolo, não teve o amor ao próximo. Sabe, onde Deus não governa o coração, o lar torna um campo de batalha. É quando um homem se afasta de Deus e faz grandes estragos. Você lembra daquele homem endemoniado de Marcos capítulo 5? Ele ficava no cemitério, rasgava suas vestes, o seu corpo, matava todo mundo que se aproximava dele. Por quê? Porque estava endemoniado. Até o momento em que se encontrou com Jesus, Jesus lhe libertou daquele demônio e lhe deu uma nova vida. Assim acontece com todos nós. Quando a pessoa se afasta de Deus, torna um demônio. Não mede esforço, não sente dor, não sente piedade de quem estiver próximo dele. Ele magoa como quiser, fala como quiser, usa como quiser, destrói como desejar. O segredo está para solucionar esse problema, aceitar Jesus como teu Salvador e ter um relacionamento com Ele. Então, eu quero lhe aconselhar para solucionar esse problema. Primeiro, identifica a origem e reconheça que você está falhando. O outro apelo é você mudar primeiro, para que por intermédio do teu comportamento você ganhe o teu cônjuge, sem pronunciar alguma palavra. Leia isso em 1 Pedro 3, verso 1. Também você procura participar em palestras, leia livros, assistam vídeos, vão à igreja, em outras atividades sociais que poderão vos ajudar a sair dessa situação. E se não der, faça a denúncia. O silêncio protege o agressor. Então não proteja o agressor. Faça a denúncia. Veja no verso 30, diz que ponderai isto, considerai e falai. Não se cale. Denuncia o agressor, porque poderá tirar a sua vida se você não tomar as devidas decisões. E outro passo fundamental, busque a ajuda de outras pessoas que passaram por essa situação ou que lhe podem ajudar a superar. E é a coisa essencial, busque a Deus. Ore, estuda a Bíblia, porque ele é única, a Bíblia é o meio mais eficaz que pode ajudar a transformar a vida. E lembra-se que João 15, verso 5, a palavra do Senhor diz assim: sem mim, nada você pode fazer. Com Jesus, nós podemos encontrar a solução. Sabe por quê? Aquele endemoniado, depois de se encontrar com Jesus, diz Lucas 8, verso 39, quando ele desejou seguir Jesus, Jesus disse: olha, vai e fale para sua família. Ele foi e pregou para sua família, pregou para a comunidade. E sabe o que aconteceu? Todos da comunidade esperaram receber Jesus e a vida deles foram transformadas por intermédio de um endemoniado. Se Deus mudar a tua vida, poderá fazer com que a vida da sua família também tenha um outro rumo. Você não quer fazer isso? Você não quer ajudar o teu amigo, o teu próximo que está a passar por isso, para que haja uma mudança? Por que não partilhar esse vídeo com ele? Por que não lhe mostrar para que ele estude esse capítulo e encontre a solução em Deus? E você que está a passar por essa situação, por que não começar a estudar a Bíblia hoje? Você está vendo aí o meu WhatsApp? Você pode entrar em contato para nós termos um estudo particular. Então, saiba que Deus é contra a violência. Ele nos convida a amar ao próximo, nos convida a amar a nossa família, para que tornemos o lar, um lugar de paz e um lugar mais feliz deste mundo, e a fim de nos preparar para vivermos a eternidade com Deus. Você não quer viver a eternidade? Eu tenho desejo de viver com Deus, né?
Para que você viva com Deus, é necessário que você aceite o que está escrito no livro sagrado. Nada é impossível para Deus. A tua família pode mudar se você aceitar Jesus como teu Salvador. Não deixe de seguir o nosso canal. Deixa o seu like, subscreva-se a ele, deixa algum comentário, partilhe alguma experiência e compartilhe o link nos grupos do WhatsApp. Nós estaremos aqui sempre para junto estudarmos vários assuntos relacionados a casamento. Que Deus te abençoe. Até ao próximo encontro neste canal Conecta a Fonte. Até lá, Shalom.